Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Meus irmãos, se existe algo que nos surpreende, admira, fascina, este certamente é o poder de Deus. E é maravilhoso notar como a criação revela esse grande poder do nosso Deus. Como em cada pedaço da criação está escondido esse poder magnífico de Deus ao criar cada parte dela. E estamos corretíssimos em quando dizemos que Deus é todo-poderoso, associá-lo à obra da criação, pois esta obra certamente revela o seu grande poder. Entretanto, a palavra de Deus, de forma especial, revela que o Deus Todo-Poderoso manifesta seu poder em todas as suas obras, não somente na criação. E isto significa que o Deus Todo-Poderoso é todo-poderoso em tudo. E este salmo que nós acabamos de ler é um lembrete, um chamado para que o povo de Deus não se esqueça que a redenção também manifesta o poder desse Deus Todo-Poderoso. Mas antes de considerarmos essa revelação do poder de Deus exposta aqui no Salmo 114, consideremos algumas coisas importantes sobre esse salmo. O Salmo 114 é o segundo cântico de um grupo, de um compêndio de salmos que é frequentemente chamado de Israel egípcio. E esse grupo ele começa lá no Salmo 113, que nós lemos hoje, e segue no Salmo 114 até o Salmo 118. Esses 6 salmos estão ligados pelo seu uso na ocasião da Páscoa. Por isso eles são chamados de egípcios, porque através do seu conteúdo eles apontam diretamente para a libertação que ocorreu no Êxodo. Essa é a razão deles serem muito próprios para a ocasião da Páscoa. E provavelmente os judeus cantavam esse salmo, o nosso salmo, junto do 113, antes da refeição da Páscoa, na Páscoa. E depois eles cantavam, depois da refeição, o Salmo 115 até o Salmo 118. Por isso, algo curioso que nós podemos afirmar é que Jesus cantou esses cânticos durante a ocasião da ceia, que nós lemos lá em Mateus 26. É dito lá que, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este hino é uma referência, talvez, a esse grupo de salmos que era cantado nessa ocasião da Páscoa. Assim, estes 6 salmos lembravam os judeus, o povo de Israel, de como eles se tornaram uma nação e como eles haviam sido libertados pelo poder de Deus. Além desse salmo despertar a nossa atenção por conta da sua utilização na ocasião da Páscoa, ele também nos surpreende quando nós percebemos a sua beleza literária. Meus irmãos, nós estamos diante de uma obra-prima. Todo estudioso do livro dos Salmos, ao ler este salmo, se impressiona com a sua beleza literária. Um dos mais famosos estudiosos do livro dos Salmos, ele disse que este salmo é uma das mais belas odes em qualquer língua. O nível de detalhes dessa estrutura é tão harmônico e simétrico que uma simples omissão seria capaz de estragá-lo. Toda essa beleza é registrada na forma de 4 estrofes, com 2 versículos cada, muito bem delineadas. Portanto,
esse texto ele se mostra um verdadeiro tesouro. E é muito interessante como esse salmo é simultaneamente único e comum. Único por causa da sua beleza única, singular, mas comum também, porque junto de outros salmos, ele comunica essa verdade sobre a Páscoa, sobre a libertação do povo de Deus. Sendo assim, considerando essa beleza e considerando o uso desse salmo, nós veremos hoje que o Salmo 114 é um verdadeiro memorial da nossa poderosa redenção. Um memorial da nossa poderosa redenção. Meus irmãos, nós podemos notar facilmente, no início do nosso texto, que ele começa de uma forma um pouco abrupta. Nós não temos aqui nenhuma expressão de louvor, nenhuma invocação, como muitos salmos começam. Na verdade, o salmista tem o propósito de logo relatar o que está acontecendo. Ele fala, quando saiu Israel do Egito. Aqui a atenção de Israel é lançada a uma das memórias mais felizes do amor de Deus e o zelo do Senhor pelo seu povo. Eles se lembram de que o Senhor não esqueceu deles quando eles estavam lá na terra do Egito, mas providenciou uma poderosa salvação. Bem, a primeira coisa que o salmista então lembrou o seu povo é que ele saiu da terra do Egito. Mas observem que ele não nos dá outra informação, uma informação diferente na continuação do texto. Ele diz, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. A casa de Jacó, Israel, do meio de um povo de língua estranha, Egito. O salmo está praticamente repetindo a informação. E por que eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso? Porque ele vai fazer isso todo o versículo. Todo o versículo ele faz uma apresentação, uma frase de apresentação e uma ênfase. Ele praticamente repete, e essa construção de frases paralelas vai construindo esse salmo. E assim, então, como ele tem 4 estrofes de 2 versículos, todo versículo tem duas frases que se encaixam perfeitamente. Mas então, o que necessariamente está sendo enfatizado aqui nesse versículo 1? Fica claro que o salmista deseja mostrar que o povo de Deus era deslocado lá no Egito. E isso fica muito claro quando nós percebemos a expressão povo de língua estranha. Porque essa expressão, ela não aparece em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. Ou seja, o salmista a compôs exatamente para esse momento, ele encaixou exatamente para isso. E por quê? Porque ele deseja lembrar do sofrimento que o povo passou naquela terra. Como foi difícil, como era amargo ao povo de Deus estar numa terra que não era sua, estar no meio de um povo onde eles não entendiam a língua. Era algo muito dolorido ao povo de Deus. Além de então mostrar essa maravilhosa libertação através também apontando para o sofrimento, como Deus os libertou de um grande sofrimento, também agora nós podemos notar uma beleza ainda maior quando consideramos o propósito do Senhor ao libertar o seu povo. Porque Ele não simplesmente libertou o seu povo, mas Deus o libertou para ser o seu santuário. Deus libertou o seu povo para ser o seu santuário, como nós vemos no versículo 2. Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Se nós não aplicarmos essa verdade, esse propósito, ao relato do Êxodo, ao nosso salmo, nós simplesmente não entenderemos a grandiosa libertação do Êxodo. Esse segundo versículo está mostrando que o Senhor tirou o seu povo, o seu tesouro do Egito. Ele está construindo um reino para si, está separando o seu povo para o seu uso exclusivo. Está tirando Israel daquele domínio ruim, opressor, para trazer para o seu santo, amoroso domínio, através das suas leis, do sacerdócio, dos profetas. O Senhor está tirando o seu povo e os trazendo para ser o seu santuário. E isso mostra também a grandiosidade do Êxodo, da libertação que o Senhor trouxe lá. Tudo isso, toda essa maravilhosa bondade que encontramos no Êxodo, na libertação do Egito, é um convite para que este salmo não saia da nossa mente. Meus irmãos, enquanto eu estava estudando esse texto,
fiquei impressionado de como esse salmista escreveu algo extremamente detalhista, agradável, interessante, uma estrutura tão delineada. E nós conseguimos apenas justificar esse nível de detalhes com a beleza daquilo que está sendo detalhado. Porque ele está detalhando um dos eventos mais preciosos para o povo de Deus. Isso tudo para entesourar com mais facilidade essa verdade do poder salvador de Deus no nosso coração. A bondade de Deus em salvar, em tirar o seu povo, em santificá-lo, em separar e governar Ele. Tudo isso como exclusivamente seu, exclusivamente seu. Então, depois de observarmos que o Senhor libertou o seu povo e o santificou, agora passemos para a segunda estrofe do nosso texto, versículo 3 e 4, que descreve novamente o evento do Êxodo, mas agora de uma forma mais poética, cheia de figuras, e enfatizando o poder de Deus em tudo isso. Nós lemos o seguinte: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Meus irmãos, vejam que descrição belíssima. Algumas das coisas mais assustadoras, poderosas, grandiosas, misteriosas, como o mar, os montes, eles, quando testemunham o poder de Deus, simplesmente perdem toda a sua robusteza e entram num estado de desespero. Eles fogem diante da presença de Deus, assustados, como se não houvesse outra resposta possível, senão se afastar, senão fugir diante do poder que Deus demonstrou ao libertar o seu povo. O Senhor demonstrou esse poder majestoso, e então os montes, eles fogem da presença desse Deus. Os mares fogem. E, meus irmãos, Deus revela esse poder intimidador até mesmo na escolha do momento histórico que Ele deseja libertar o seu povo. Isso porque no Egito, o Egito sempre foi um lugar poderoso, um grande reino, um grande império, uma grande potência. Entretanto, essa potência ela variava muito, de momento a momento. Várias crises, também diversas coisas faziam com que o Egito passasse por diversas crises. E tudo isso aconteceu durante também a estada do povo lá no Egito. O povo, estando lá, também viu essas crises acontecerem, mas o Senhor poderia ter retirado o seu povo com mais facilidade nesses momentos de crise, onde o Egito estava mais fraco, mas o Senhor escolheu exatamente o momento onde o Egito era mais forte para tirar o seu povo de lá. Quem governava naqueles dias da saída do Egito era Ramsés II. Os historiadores dizem que este faraó é conhecido como o Grande, porque nenhum outro foi maior do que ele, nem antes nem depois. O Senhor escolhe esse momento para tirar o seu povo do Egito, para mostrar que o seu poder excede em muito o de Ramsés II, o Grande. Meus irmãos, ainda pensando na história do Êxodo, mas agora voltando um pouco ao nosso salmo, se lembrarmos do povo saindo do Egito e seguindo por tudo aquilo que aconteceu até a terra de Canaã, nós veremos que não é por acaso que o salmista fala do mar, do Jordão e do tremor dos montes. Com certeza o salmista deseja lembrar o seu povo dos maravilhosos milagres que seus pais presenciaram. Como eles viram quando o mar vermelho se abriu diante deles quando saiu do Egito. Como o monte Sinai tremeu diante da presença do Senhor. Como o Jordão parou para que o povo atravessasse rumo à terra prometida. Tudo isso aconteceu para testemunhar o poder de Deus, o poder salvador que os havia libertado. Por isso, todas essas referências do mar, essa personificação, essa atribuição de elementos humanos a coisas não humanas, a coisas criadas como os montes, o mar, tudo isso é utilizado como um eco da mesma ideia que teve Davi no Salmo 29, esse salmo que diz: a voz do Senhor é poderosa,
A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Salmo 114 está dizendo que o Senhor revela esse mesmo poder ao libertar o seu povo. Agora, na continuação, nos versículos 5 e 6, vemos que o salmista coloca 4 perguntas retóricas que enfatizam aquilo que ele já disse nos versículos anteriores. Essas perguntas são: que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Dessa forma, o mar, o Jordão e os montes são questionados sobre a razão por que eles fogem tão rapidamente. Então, a razão é apresentada nos versículos 7 e 8. Mas guardemos isso um pouco, meus irmãos, porque nesses 4 versículos centrais nós temos uma verdade muito importante para aprendermos. Essa verdade é que Deus revela grande poder ao libertar o seu povo. E entendendo isso, Calvino, ele disse que essa parte do nosso texto reprova muito asperamente a insensibilidade daquelas pessoas que não empregam a sua inteligência, a inteligência que Deus lhes deu, para contemplar suas obras. Que Deus nos guarde de ter tal comportamento diante do seu poder. Pois quão terrível alguém ler este salmo e não ficar maravilhado com o poder revelado nele. Como em outra ocasião também disse Calvino, que coisa monstruosa é que enquanto toda a porção irracional da criação treme diante de Deus, só os homens, dotados de senso e razão, não se comovem. E algo que demonstra a necessidade que temos de reconhecer e relembrar continuamente a onipotência do nosso Deus é entender o que ela significa. O que significa esta doutrina? Contemplando essa maravilhosa verdade, essa maravilhosa doutrina, um famoso puritano inglês, ele a descreve de forma muito especial. Ele diz maravilhado, como a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus. O poder é o que dá vida e ação a todas as perfeições da natureza divina. Quão inúteis seriam os conselhos eternos se o poder não intervier para executá-los. Sem poder, sua misericórdia seria apenas piedade. Suas promessas um som vazio. Suas ameaças um mero espantalho. O poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível, não pode ser controlado, contido, nem frustrado pela criatura. Meus irmãos, que Deus nos livre de possuir um coração indiferente e insensível diante do seu poder. Pois se não considerarmos e crermos no seu majestoso poder, na sua onipotência, não apenas estamos nos afastando e negando aquilo que Ele possui, que Ele tem, mas nos esquecendo de quem Ele é, da sua própria natureza e essência. Quanta loucura, meus irmãos, é ignorar o Deus Todo-Poderoso. Tendo entendido o significado dessas 2 estrofes centrais, nos concentremos agora no clímax de todo o nosso texto, versículos 7 e 8, que dizem: Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Meus irmãos, o nosso texto começa agora, nessa parte, com uma palavra muito interessante. Ele diz estremece. No original ela significa torcer ou contorcer. Essa palavra mostra tamanho anseio que era utilizada também para a ocasião onde as mães tinham seus bebês, para demonstrar a dor, contorcer. É mais ou menos a ideia, sabe aquela dor que faz com que você vire de um lado para o outro da cama? Aquela dor que faz com que a sua pele trema, quase que o suor salte dela. É mais ou menos essa a ideia aqui.
A terra, ela estremece dessa forma diante da face do Deus poderoso que liberta o seu povo. E essa palavra também mostra que não existe outra resposta senão essa: tremer diante da face desse poder, em face desse poder. Então, o texto diz que a terra se contorce na presença do Deus de Jacó. Olhem que curioso, meus irmãos. Não sei se vocês perceberam quando nós lemos na primeira vez, mas o texto até agora não falou do nome de Deus, não citou o nome dele, apenas fez alusão por conta das obras. E agora parece que ele foi construindo, ele foi levando todos os versículos até esse ponto. Ele foi fazendo suas perguntas, as figuras, tudo isso para que ele chegasse agora e respondesse ao seu próprio enigma e apontasse diretamente para o Senhor da aliança, para o Deus de Jacó. Meus irmãos, no tempo do Êxodo e em toda a antiguidade, os deuses pagãos, eles eram reconhecidos principalmente por localidades, eles eram identificados por localidades. Os deuses do Egito, os deuses gregos, eram identificados por construções e localidades. E, meus irmãos, neste fato histórico repousa algo magnífico sobre a diferença desses deuses pagãos do Deus verdadeiro. Pois o Deus verdadeiro é aquele que chega a Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus onipotente que faz a terra tremer, ele se nomeia como o Deus de Jacó, o Deus que se relaciona intimamente com o seu povo. Por isso, meus irmãos, ao lermos a expressão Deus de Jacó, é o mesmo que nós apontássemos, tivéssemos uma seta aqui no nosso salmo, diretamente para a graciosa aliança e as gloriosas promessas que Deus firmou com o seu povo. E é por causa dessa aliança que Deus revelou o seu poder tão abundantemente no Egito. É por essa aliança que Deus libertou o seu povo. Meus irmãos, a aliança é o gatilho para todos esses acontecimentos narrados no Êxodo. Se não relacionarmos a aliança a esse poder, nós entenderemos aqueles milagres do Êxodo como simples acaso, sem propósito. Todavia, quando consideramos que quem converteu a rocha em água e uma pedreira em manancial foi o Deus de Jacó, então somos atingidos maravilhosamente pela graça de Deus. Pois quem é Jacó? Quem são aqueles escravos do Egito para que vejam a mão de Deus tão poderosamente agindo em seu favor? Quem somos nós? Moisés, em Deuteronômio 7, responde isso. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da terra da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, meus irmãos, o amor e a fidelidade do próprio Deus são as razões que o fazem mover a sua mão poderosa nos salvando. Diante desse gracioso Redentor, até os montes se contorcem tremendo. E como você tem se comportado diante desse Deus, diante dessa libertação? Que a nossa resposta sempre seja de reverente temor e gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o nosso texto acabou. E com ele nós vimos que o Salmo 114 é um verdadeiro memorial da nossa poderosa redenção. E ele é um memorial porque este texto é como uma voz que diz: lembre-se muito disso. Relembre todo dia daquilo que por sua graça Deus fez por você. Deus nos chama através desse salmo a olhar não somente para a libertação que aconteceu no Êxodo, mas também aquela que aconteceu na cruz do Calvário. Quando o próprio Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso encarnado, voluntariamente se entregou em nosso favor. Essa libertação também demonstra um grandioso poder. Como disse Zacarias ao profetizar, já no Novo Testamento, disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. Deus suscitou essa poderosa salvação através do seu Filho. E uma das coisas que mais revelou o seu poder foi quando, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte, sendo exaltado. Todo esse poder, meus irmãos, para que nós fôssemos santuário dele, para que nós fôssemos separados desse mundo. Meus irmãos, para que ele nos resgatasse do império das trevas e nos transportasse para o reino do Filho do seu amor. Sendo assim, diante de tamanho poder transformador, não é natural que o pecado tenha domínio sobre nós. Por isso, quando nós dizemos que não é possível vencer um pecado, quando nós nos entregamos ao invés de lutar contra um vício, seja a pornografia, seja a mentira, seja o entretenimento, seja o orgulho, inveja ou até mesmo a comida, quando dizemos que não é possível sermos libertos dessas coisas, nós estamos nos esquecendo do Salmo 114, esquecendo do nosso poderoso Redentor e da sua obra transformadora. Ele tem poder para nos assistir em nossas lutas contra o pecado e nos fazer cada dia mais santos, cada dia mais seus. Pois, como Paulo disse aos Coríntios, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por fim, meus irmãos, uma das formas mais belas e concretas de reagirmos diante desse poder salvador de Deus é pregarmos o Evangelho, pois nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando anunciamos o Evangelho, estamos crendo neste santo poder. Quando anunciamos o Evangelho, somos instrumentos para que mais pessoas venham a ser alcançadas por esse majestoso poder. Sejamos testemunhas do poder revelado no Egito, revelado na ressurreição, revelado em nossa vida, em nossa nova vida transformada por Deus. Que a nossa vida seja por completo um memorial onde o poder redentor de Deus está estampado neste mundo. Que Deus nos abençoe.